Leitura do livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis, parte 9. Capítulo 4. Moralidade e psicanálise. Eu disse que só teremos uma sociedade cristã quando a maioria das pessoas professar o cristianismo. Mas é claro que isso não significa que podemos adiar nosso empenho pela sociedade até esse dia imaginário no futuro longínquo. Significa, na verdade, que devemos executar duas tarefas imediatamente. Primeiro, tentar ver como a regra "faça com os outros o que gostaria que fizessem com você" se aplica em detalhes à sociedade moderna. E, segundo, nos tornarmos o tipo de pessoa que realmente aplicaria essa regra se soubéssemos como fazê-lo. Gostaria de começar agora a tecer considerações sobre qual é a ideia cristã de homem bom, a especificação cristã para a máquina humana. Antes de eu entrar em detalhes, há dois pontos mais gerais que gostaria de ressaltar. Primeiro, já que a moralidade cristã reivindica ser uma técnica para colocar a máquina humana em ordem, acho que você gostaria de saber como ela se relaciona com a outra prática que parece fazer uma reivindicação semelhante, a psicanálise. Neste momento, é preciso estabelecer uma distinção muito clara entre a técnica e as teorias médicas reais dos psicanalistas e a visão filosófica geral do mundo que Freud e alguns outros pensadores acrescentaram a ela. Esta última, a filosofia de Freud, é diretamente contraditória à de outro grande psicanalista, Jung. Além do mais, quando Freud fala sobre como curar neuroses, está falando como um especialista em sua própria matéria. Mas, quando tenta abordar a filosofia geral, fala como um amador. Por isso, o mais sensato é dar atenção a ele em um caso e não no outro. E é isso que eu faço. Estou mais bem preparado para fazer isso porque descobri que, quando Freud discorre sobre assuntos que não são sua especialidade e dos quais, por acaso, eu entendo bem, como é o caso do assunto linguagem, ele é bastante ignorante. Mas a psicanálise em si, tirando todos os acréscimos filosóficos que Freud e outros deram a ela, não é nem um pouco contraditória ao cristianismo. A prática da psicanálise se sobrepõe à moralidade cristã em alguns pontos, e não seria má ideia se todas as pessoas soubessem alguma coisa a esse respeito. Todavia, elas não seguem o mesmo rumo o tempo todo, pois as duas práticas alcançam resultados bastante diferentes. Quando uma pessoa toma uma decisão moral, há duas coisas envolvidas. Uma delas é a tomada de decisão, a outra, os diversos sentimentos, impulsos, etc., que constituem seu estilo psicológico e que são a matéria-prima de suas escolhas. Mas essa matéria-prima pode ser de dois tipos. Ela pode ser o que chamamos de normal, podendo consistir no tipo de sentimentos comuns a todas as pessoas, ou então pode consistir em sentimentos bem pouco naturais decorrentes de distúrbios presentes em seu subconsciente. Assim, o medo de coisas que são realmente perigosas seria um exemplo do primeiro tipo, ao passo que um pavor irracional a gatos ou a aranhas seria um exemplo do segundo tipo. O desejo de um homem por uma mulher seria do primeiro tipo, já o desejo pervertido de um homem por outro seria do segundo. Então, o que os psicanalistas se propõem a fazer é eliminar os sentimentos anormais, isto é, dar ao homem uma matéria-prima melhor para suas escolhas. A moralidade se ocupa
da própria tomada de decisão. Vamos colocá-los nos seguintes termos. Imagine 3 homens que vão à guerra. Um tem o sentimento natural de medo perante o perigo que todo ser humano sente, e ele o vence por um esforço moral, tornando-se um homem corajoso. Vamos supor que os outros 2 tenham medos exagerados, irracionais, que nenhum esforço moral é capaz de vencer em consequência do conteúdo de seu subconsciente. Suponha agora que um psicanalista apareça e cure esses 2, isto é, coloque os 2 de volta na situação original do primeiro homem. Bom, neste momento, o problema psicanalítico terá terminado, mas o problema moral começa, porque agora que estão curados, esses 2 homens podem tomar rumos bem diferentes. O primeiro poderá dizer: graças a Deus me livrei daquelas bobagens. Enfim, poderei fazer tudo o que sempre quis fazer, servir ao meu país. Mas o outro poderá dizer: bem, estou feliz por me sentir relativamente tranquilo diante do perigo, mas isso não muda o fato de que esteja, como sempre, determinado a pensar primeiro em mim e, sempre que puder, a deixar os outros camaradas fazerem o trabalho arriscado por mim. Aliás, uma das coisas boas, quando eu me sinto menos amedrontado, é que agora eu posso cuidar de mim mesmo com muito mais eficiência e ser mais esperto para esconder esse fato dos outros. Essa diferença é puramente moral e os psicanalistas não podem fazer nada para mudá-la. Por mais que você aperfeiçoe a matéria-prima do homem, continuará deparando com outra coisa: o livre-arbítrio real do ser humano frente à situação que lhe foi apresentada, seja para colocar a sua própria vantagem em primeiro lugar, seja para colocá-la em último. E esse livre-arbítrio é a única coisa com a qual a moral se ocupa. O mau estado do material psicológico não é um pecado, mas sim uma doença. Não é motivo para arrependimento, mas para cura. E, a propósito, isso é muito importante. Os seres humanos julgam uns aos outros por suas ações externas, mas Deus os julga pelas suas escolhas morais. Quando um neurótico que tem horror patológico a gatos se força a pegar um gato no colo por algum bom motivo, é bem possível que, aos olhos de Deus, ele tenha demonstrado mais coragem que um homem saudável poderia ter mostrado ao conquistar a Victoria Cross, nota de rodapé, medalha de bravura do Exército Britânico. Fim da nota de rodapé. Se uma pessoa que tenha sido pervertida desde a infância e ensinada que a crueldade é a coisa certa, praticar um ato de bondade, por menor que seja, e se abstiver de cometer alguma crueldade em potencial, e com isso, quem sabe, correr o risco de se tornar motivo de chacota entre companheiros, é possível que, aos olhos de Deus, ela esteja fazendo mais do que eu e você estaríamos fazendo se dessemos a vida por um amigo. O inverso é igualmente verdadeiro. Alguns de nós que parecemos bastante gentis podem, na verdade, ter dado tão pouco valor a uma boa hereditariedade e uma boa criação que acabam sendo piores do que aqueles a quem chamamos de monstros. Será que podemos ter certeza sobre como seria nosso comportamento se tivéssemos herdado um arcabouço psicológico sobrecarregado, uma má criação e ainda por cima tivéssemos ascendido ao poder, como foi o caso, por exemplo, de Himmler? Nota de rodapé. Heinrich Himmler, de 1900 a 1945, foi líder da Gestapo, ministro do interior no governo de Hitler
e incumbido do genocídio de judeus. Fim da nota de rodapé. Por isso os cristãos são instruídos a não julgar. Só vemos os resultados daquilo que as escolhas humanas fazem com a sua matéria-prima. Mas Deus não julga um indivíduo pela sua matéria-prima bruta, e sim pelo que este fez com ela. A maior parte do arcabouço psicológico provavelmente se deve ao seu corpo. Quando o corpo morre, tudo isso cai por terra, e o verdadeiro homem interior, que toma as decisões, que tirou o melhor ou pior proveito do seu material, ficará desnudo. Todo tipo de coisas boas que pensamos serem nossas, mas que na verdade se davam em virtude de um bom metabolismo, vão cair por terra para alguns de nós. Assim também toda a perversidade que se dava em decorrência de complexos ou de má saúde cairá por terra para outros. E então, pela primeira vez, veremos uns aos outros como realmente somos. Pode esperar surpresas. E essa afirmação me conduz ao segundo ponto. As pessoas, muitas vezes, pensam que a moralidade cristã é uma espécie de barganha em que Deus diz: se você mantiver um monte de regras, vou recompensá-lo, e ai de você se não o fizer. Não acho que essa seja a melhor forma de encará-la. Em vez disso, eu diria que toda vez que você faz uma escolha, está transformando sua parte central, seu eu interior, a parte que toma as decisões, em algo um pouco diferente do que era anteriormente. E tomando sua vida como um todo, com todas as suas inúmeras escolhas, você estará, ao longo de toda a vida, transformando esse eu interior numa criatura celeste ou numa criatura infernal. Ou seja, em uma criatura que está em harmonia com Deus, com as outras criaturas e consigo mesma, ou em uma que está em estado de guerra e ódio com Deus, com as demais criaturas e consigo mesma. Ser um tipo de criatura é o paraíso, ou seja, é alegria e paz, conhecimento e poder. Ser o outro tipo significa loucura, horror, idiotice, furor, impotência e solidão eterna. Cada um de nós está progredindo a todo instante em direção a um estado ou outro. Isso explica o que sempre costumava me intrigar sobre os escritores cristãos. Eles parecem ser tão rígidos numa hora e tão livres e leves em outra. Falam de meros pecados do pensamento como se fossem tremendamente graves. Em seguida, sobre os assassinatos e traições mais chocantes, como bastasse só se arrepender e tudo estaria perdoado. Mas cheguei à conclusão de que eles estão certos. O que estão visualizando sempre é a marca que a ação deixa na parte minúscula e central do nosso eu, que ninguém consegue ver nesta vida, mas que todos nós teremos de suportar, ou do qual teremos de desfrutar para sempre. Uma pessoa poderá estar numa posição tal que o seu ódio a faça derramar o sangue de milhares, e outra de tal forma que, por mais raiva que sinta, não fará nada além de provocar o riso nos outros. Mas a marquinha impressa na alma poderá ser idêntica em ambas. Cada pessoa pode ter feito algo consigo de que, se não se arrepender, tornará mais difícil para ela eximir-se do ódio da próxima vez que for tentada, e fará com que o ódio fique pior toda vez que ela cair. Cada uma delas, se voltar-se seriamente para Deus, poderá ter aquela distorção no seu eu interior endireitado. Cada uma que não o fizer será condenada. Entretanto, vale ressaltar que não é a grandeza ou humildeza do ato em si, visto de fora, que realmente importa.
Um último ponto. Lembre-se de que, como eu disse, a direção certa leva não apenas à paz, mas também ao conhecimento. Quando uma pessoa aprimora seu caráter, ela compreende o mal que resta dentro dela com clareza cada vez maior. Por outro lado, quando piora, percebe cada vez menos sua própria maldade. Uma pessoa moderadamente má sabe que não é muito boa. Já uma pessoa inteiramente má acha que está tudo bem. Na verdade, isso é senso comum. Podemos entender o sono quando estamos acordados, e não enquanto estivermos dormindo. Podemos perceber erros de aritmética quando a mente estiver raciocinando certo, não enquanto estivermos fazendo errado as contas. Podemos entender a natureza da embriaguez quando estamos sóbrios, não quando estamos embriagados. Pessoas boas conhecem o bem e o mal. Pessoas más não fazem ideia de nenhuma das duas coisas. Capítulo 5. Moralidade sexual. Vamos considerar agora a moralidade cristã no que diz respeito ao sexo, o que os cristãos chamam de castidade. A regra cristã da castidade não deve ser confundida com a regra social da dignidade, em um dos sentidos da palavra, isto é, de pudor ou decência. A regra social do pudor estabelece quanto do corpo humano pode ser exposto, quais assuntos podem ser tratados e como usar as palavras de acordo com os costumes de um dado círculo social. Assim, enquanto a regra da castidade é a mesma para todos os cristãos de todos os tempos, a regra do pudor muda. Uma garota das ilhas do Pacífico, que quase não usa roupas, e uma dama da era vitoriana completamente vestida podem ser igualmente dignas, púdicas ou decentes de acordo com os padrões da sociedade em que vivem. E ambas, a julgar pela sua forma de se vestir, podem ser igualmente castas ou igualmente incastas. A linguagem empregada pelas mulheres castas nos tempos de Shakespeare só seria permissível no século XIX a uma mulher completamente libertina. Quando as pessoas quebram a regra do pudor em sua própria época e localidade para excitar o desejo sexual presente em si mesmas ou nos outros, estarão infringindo a regra da castidade. Mas, se o fazem pela ignorância ou pela falta de cuidado, serão culpadas apenas de mau comportamento. Quando, como acontece muitas vezes, elas quebram tais regras de forma contestadora para chocar ou constranger os demais, não estão sendo necessariamente obscenas, mas falta-lhes o espírito de generosidade, pois quem age assim tem prazer em fazer os outros se sentirem constrangidos. Não acredito que um padrão de pudor muito rígido ou meticuloso seja uma prova de castidade, muito menos que seja útil para promovê-la. E, portanto, considero a grande emancipação e a simplificação dessa regra que se deu em minha época como algo positivo. Hoje em dia, entretanto, isso traz o inconveniente de fazer com que pessoas de diferentes épocas e diferentes estilos não reconheçam o mesmo padrão. Por isso é difícil saber qual é a real situação em que nos encontramos. Enquanto essa dúvida permanecer no ar, penso que as pessoas mais velhas ou mais conservadoras devem ter muito cuidado em julgar os jovens e os indivíduos emancipados como corrompidos sempre que estiverem sendo libertinos, de acordo com o padrão antigo. Já os mais jovens, por sua vez, não devem considerar os idosos falsos moralistas ou puritanos só porque não se adaptam ao novo padrão com facilidade. O desejo sincero de sempre pensar o melhor dos outros
e deixá-los o mais à vontade possível resolverá a maior parte dos problemas. A castidade é a virtude cristã mais impopular, mas não há como escapar dela. A regra cristã é: ou o casamento com fidelidade completa ao parceiro, ou a total abstinência. Mas isso é tão difícil e contrário aos nossos instintos que, obviamente, ou o cristianismo está errado, ou nosso instinto sexual, como se manifesta hoje, se corrompeu. Uma coisa ou outra. É claro que, sendo cristão, tenho de supor que foi um instinto que se corrompeu. Mas tenho outros motivos para pensar assim. O propósito biológico do sexo são os filhos, da mesma forma que o propósito biológico de comer é alimentar o corpo. Contudo, se comemos todas as vezes em que nos sentimos propensos a isso, e o quanto quisermos, é bem verdade que a maioria de nós acabará comendo demais, mas não extraordinariamente mais. Uma pessoa pode comer por 2, mas não por 10. O apetite pode ir um pouco além de seu propósito biológico, mas não de forma excessiva. Se um jovem sadio se entregasse ao seu apetite sexual sempre que se sentisse propenso a isso, se cada ato gerasse um bebê, então, em 10 anos, ele poderia facilmente povoar um pequeno vilarejo, uma vez que tal disposição excederia seu limite de forma ridícula e estapafúrdia. Vamos explicar o assunto a partir de outra analogia. É possível reunir uma grande plateia para assistir a um striptease, isto é, para ver uma mulher despir-se no palco. Mas suponha que você chegue a um país em que fosse possível lotar um teatro, por exemplo, na apresentação de um prato coberto no palco, cuja tampa fosse levantada lentamente e que todos vissem, pouco antes do apagar das luzes, que no prato havia um belo filé ou uma fatia de bacon. Será que você não acharia que naquele país algo deu errado no que se refere ao apetite por comida? Do mesmo modo, uma pessoa que tenha sido criada em outro ambiente não pensaria o mesmo sobre o estado do instinto sexual entre nós? Certo crítico disse que, se encontrasse um país em que espetáculos de striptease com pratos de comida fossem populares, ele concluiria que as pessoas desse país estariam passando fome. O que ele quis dizer com isso, obviamente, é que espetáculos normais de striptease não resultaram da corrupção sexual, e sim da abstinência sexual. Concordo com ele que se, em algum país estranho, descobríssemos que atos deste tipo, como a fatia de bacon, fossem populares, uma das explicações possíveis que me ocorreriam seria a fome. Mas o próximo passo seria testar nossa hipótese, quando descobrir de fato quanto alimento estava sendo consumido naquele país. Se a evidência mostrasse que uma boa quantidade de alimento fosse comida, então, é claro, teríamos de abandonar a hipótese de fome e tentar criar outra. Da mesma forma, antes de aceitarmos a abstinência sexual como a causa do striptease, precisamos descobrir evidências de que existe de fato mais abstinência sexual na nossa época do que naqueles tempos em que o striptease era desconhecido. Mas é claro que não há tal evidência. Os contraceptivos tornaram a gratificação sexual muito menos custosa dentro do casamento e muito mais segura fora dele do que jamais antes. E a opinião pública é menos hostil a uniões ilícitas e a perversões do que tem sido desde os tempos do paganismo. Tampouco a hipótese da fome é a única que podemos imaginar. Todos sabem que o apetite sexual, da mesma forma que nossos demais apetites, cresce à medida que nos entregamos a ele. Pessoas que estão passando fome podem pensar muito em comida, mas o mesmo vale para os glutões. Tanto as pessoas saciadas quanto as famintas
gostam de estímulos novos. Aqui vai um terceiro ponto. Há bem poucas pessoas que querem comer coisas que não sejam comida de verdade e fazer coisas com a comida em vez de comê-la. Em outras palavras, as perversões do apetite por comida são raras, mas as perversões quanto ao instinto sexual são inúmeras, difíceis de curar e tenebrosas. Lamento ter de entrar em todos esses detalhes, mas é preciso. A razão para isso é que você e eu fomos alimentados cotidianamente pelos últimos 20 anos com mentiras consolidadas sobre o sexo. Tivemos de ouvir até cansar que o desejo sexual não difere de nenhum outro desejo natural e que, se ao menos abandonarmos a tola e velha ideia vitoriana de abafar o assunto, tudo neste jardim será maravilhoso. Mas isso não é verdade. No momento em que examinamos os fatos e nos distanciamos da propaganda, vemos que a coisa não é assim. Dizem que o sexo se tornou um problema grave porque o assunto foi considerado tabu, mas nos últimos 20 anos isso deixou de ser verdade. Falou-se sobre ele o tempo todo. Entretanto, o caos continua imperando. Se o silêncio fosse a causa do problema, discutir o assunto seria a solução, mas não foi o que aconteceu. Penso que o que aconteceu é o contrário. Acredito que a humanidade o tenha abafado originalmente porque ele já tinha se tornado um problema. Os modernos estão sempre falando que o sexo não é algo de que se deva ter vergonha. E eles podem estar querendo dizer duas coisas. Não há motivos para se envergonhar do fato de que a humanidade se reproduz dessa forma, nem do fato de que isso proporciona prazer. Se eles querem dizer isso, estão certos. É isso mesmo que o cristianismo diz. O problema não é o ato em si, nem o prazer. Os velhos mestres cristãos diziam que, se o homem nunca tivesse caído, o prazer sexual não seria menor do que é agora. Na verdade, seria maior. Sei que alguns cristãos meio confusos falam como se o cristianismo achasse que o sexo, o corpo ou o prazer são coisas ruins, mas eles estão errados. O cristianismo é praticamente a única das grandes religiões que aprova completamente o corpo, que crê que a matéria é boa, que Deus mesmo tenha assumido um corpo humano, que algum tipo de corpo nos será dado até mesmo no céu, e que essa será uma parte essencial da nossa felicidade, beleza ou energia. O cristianismo glorificou o casamento mais do que qualquer outra religião. E quase todos os poemas de amor mais arrebatadores do mundo foram produzidos por cristãos. Se alguém disser que o sexo em si é algo ruim, o cristianismo irá contradizê-lo imediatamente. Mas é claro que, quando as pessoas dizem que o sexo não é nada de que se deva ter vergonha, também podem estar querendo dizer que o estado em que o instinto sexual se encontra atualmente não é nada do que se tenha de ter vergonha. Se querem dizer isso, penso que estejam erradas. Na verdade, acredito que temos todos os motivos para nos sentir envergonhados. Não há nada de vergonhoso em apreciar a comida, mas seria vergonhoso se as pessoas fizessem da comida o interesse central de suas vidas e passassem o tempo todo contemplando fotos de pratos a ponto de ficar com água na boca e estalando os lábios. Não estou dizendo que você e eu sejamos individualmente responsáveis pela atual situação. Nossos ancestrais nos legaram organismos que, sob esse aspecto, são pervertidos, e nós fomos criados rodeados pela propaganda em prol da perversão. Há pessoas que querem manter nosso instinto sexual inflamado para ganhar dinheiro à nossa custa, porque, é claro, uma pessoa obcecada nunca resiste a um bom marketing. Deus conhece nossa situação
e não vai nos julgar como se não tivéssemos dificuldades para superar. O que importa é a sinceridade e perseverança em nossa vontade de superá-las. Para sermos curados, precisamos desejar ser curados. Todo aquele que pede socorro com sinceridade será socorrido. Mas para muitas pessoas modernas, até o desejar é difícil. É fácil pensar que desejamos algo sem o desejarmos realmente. Um cristão famoso certa vez disse que, quando era jovem, orava constantemente por castidade. Porém, anos mais tarde, ele se deu conta de que, enquanto seus lábios pronunciavam: "Ó Senhor, torna-me casto", seu coração acrescentava secretamente: "Mas, por favor, não o faça já". Isso também pode acontecer nas orações por outras virtudes. Mas há 3 razões por que é especialmente difícil para nós desejar, quanto mais alcançar, a castidade completa imediatamente. Em primeiro lugar, nossa natureza corrompida, os demônios que nos tentam e toda essa propaganda contemporânea em prol da luxúria aliam-se para nos dar a impressão de que os desejos aos quais estamos resistindo são tão naturais, tão saudáveis e tão razoáveis que é quase perverso e anormal resistir a eles. Todo cartaz, todo filme, todo romance nos faz associar a ideia da emancipação sexual a ideias de saúde, normalidade, juventude, franqueza e bom humor. Contudo, essa associação é uma mentira. À semelhança de todas as mentiras poderosas, essa é baseada em uma verdade. A verdade reconhecida anteriormente, de que o sexo em si, a parte dos excessos e obsessões que germinaram ao nosso redor, é normal e saudável e tudo mais. A mentira consiste na sugestão de que qualquer ato sexual ao qual somos tentados naquele momento também é saudável e normal. Mas isso é pura bobagem, sob qualquer ponto de vista saudável, mesmo fora do cristianismo. A entrega a todos os nossos desejos, obviamente, leva à impotência, à doença, à inveja, à mentira, à dissimulação e a tudo que é contrário à saúde, ao bom humor e à franqueza. Se quisermos alcançar qualquer felicidade, mesmo neste mundo, será necessário muito comedimento. Assim sendo, a alegação de que todo e qualquer desejo é saudável e razoável, se for forte o bastante, não tem nenhum valor. Toda pessoa civilizada e saudável deve seguir um conjunto de princípios segundo os quais escolhe rejeitar alguns desejos e admitir outros. Uns tomam por base princípios cristãos, outros princípios de higiene, outros ainda princípios sociológicos. O conflito real não é o que se dá entre o cristianismo e a natureza, mas entre os princípios cristãos e os outros princípios de controle da natureza, pois a natureza, no sentido de desejo natural, precisa ser controlada de qualquer maneira, a menos que você queira arruinar toda a sua vida. Os princípios cristãos são, admitidamente, mais rígidos do que os demais. Mas pensemos então que você obterá um auxílio para lhes obedecer que não obterá ao obedecer aos demais. Em segundo lugar, muitas pessoas são dissuadidas de experimentar seriamente a castidade cristã porque pensam, antes mesmo de tentar, que ela é impossível de ser mantida. Mas, quando uma coisa precisa ser experimentada, nunca se deve pensar se ela é possível ou impossível. Diante de uma questão optativa em uma prova, avaliamos se vamos conseguir realizá-la ou não. Diante de uma questão obrigatória,
temos de dar o melhor de nós. Você poderá conquistar alguns pontos por uma resposta incompleta, mas certamente não vai ganhar nada se deixar a questão em branco. Isso não vale apenas para as provas, mas também para a guerra, para o alpinismo, quando se quer aprender a andar de skate, ou a nadar, ou a andar de bicicleta, até mesmo para amarrar um colarinho engomado com dedos congelados. As pessoas muito frequentemente fazem o que parecia impossível antes de experimentarem. É maravilhoso ver o que se é capaz de fazer quando se é obrigado. Aliás, uma coisa é certa: a castidade perfeita, da mesma forma que a caridade perfeita, não poderá ser alcançada por quaisquer esforços meramente humanos. É preciso pedir a ajuda de Deus. Mesmo se você tiver feito isso, poderá seguir tendo a impressão de que nenhuma ajuda, ou menos ajuda do que você está precisando, lhe esteja sendo dada por muito tempo. Não ligue para isso. Peça perdão depois de cada erro. Aprume-se e tente de novo. Muitas vezes a primeira ajuda de Deus não vem na forma da própria virtude, mas da força para continuar tentando, pois, por mais importante que a própria castidade, ou coragem, ou veracidade, ou qualquer outra virtude possa ser, esse processo de treinamento de hábitos da alma é ainda mais importante. Ele nos cura de nossas ilusões sobre nós mesmos e nos ensina a depender de Deus. Por um lado, aprendemos que não podemos confiar em nós mesmos, nem nos nossos melhores momentos. E por outro, que não precisamos nos desesperar mesmo nos piores, pois nossas falhas são perdoadas. A única atitude fatal é nos acomodarmos, dando-nos por satisfeitos com menos do que a perfeição. Em terceiro lugar, as pessoas muitas vezes compreendem mal o que a psicologia quer ensinar quando fala de repressões. Ela ensina que o sexo reprimido é perigoso, mas nesse caso, reprimido é um termo técnico que não significa suprimido no sentido de negado ou recusado. Um desejo ou pensamento reprimido é aquele que foi lançado no subconsciente, normalmente em idade muito tenra, e agora só pode se apresentar à memória de uma forma disfarçada e irreconhecível. A sexualidade reprimida nem sequer é vista assim pelo paciente. Quando um adolescente ou adulto se engaja em resistir a um desejo consciente, ele não está lidando com a repressão e também não está correndo o risco de criá-la. Pelo contrário, aqueles que estão tentando ser castos são mais conscientes e em pouco tempo saberão mais a respeito de sua própria sexualidade do que qualquer outra pessoa. Eles conhecem seus desejos no mesmo nível em que Wellington conhecia Napoleão ou Sherlock Holmes conhecia Moriarty. Nota de rodapé. O professor Moriarty, personagem das histórias de Sherlock Holmes, criadas por Conan Doyle, é o maior inimigo do herói. Fim da nota de rodapé. Como um caçador de ratos conhece esses bichinhos e um encanador conhece os canos com vazamento. A virtude, mesmo aquela apenas esboçada, traz luz. A permissividade só bruma e escuridão. Por fim, embora eu tenha falado bastante de sexo, gostaria de deixar o mais claro possível que ele não é o centro da moralidade cristã. Está redondamente enganado quem pensa que os cristãos veem a falta de castidade como o vício supremo. Os pecados da carne são maus, mas são os menos graves de todos. Os piores prazeres são os de ordem puramente espiritual, como o prazer de provar que o outro está errado, de tiranizar os outros,
de tratar os demais com desdém e superioridade, de ser um estraga-prazeres, de difamar. São os prazeres do poder e do ódio. Isso porque existem dois seres dentro de mim que competem com o ser humano que devo tentar me tornar: o ser animal e o ser diabólico, sendo este último o pior dos dois. É por isso que um moralista frio e pretensamente virtuoso, que vai regularmente à igreja, pode estar bem mais perto do inferno que uma prostituta. Mas é claro que é melhor não ser nenhum dos dois. Fim do capítulo. Se você está gostando da leitura, curta o vídeo e se inscreva no canal. Deus te abençoe.